Estamos começando mais um Bom Dia Entrevistas e hoje o nosso assunto é bem diferenciado. Nós vamos falar sobre relacionamentos amorosos. E para explicar melhor a respeito desse assunto, nós convidamos a psicóloga, palestrante, sexóloga e também especialista em relacionamentos. Ela também que é criadora aí de conteúdo digital, né? Aborda diferentes assuntos sobre esse tema, a Eliane Duarte, que está aqui conosco novamente para esclarecer várias dúvidas sobre relacionamentos amorosos. Eliane, seja novamente muito bem-vinda aqui no nosso programa, né, no Bom Dia Entrevistas. Eu agradeço, né, por vocês terem me convidado para mais essa entrevista. É mais informação para as pessoas. Eu acho que é muito importante isso, né? As pessoas conseguirem entender um pouco mais o relacionamento amoroso, que faz parte da vida do ser humano, é um dos pilares que move a vida, né? É muito importante mesmo saber. Exatamente, e eu já vou começar ali questionando então, né? O que as pessoas querem saber também, que dicas você que trabalha no assunto, que dicas que você daria para a pessoa ter um bom relacionamento? O que é preciso para o relacionamento durar, digamos assim? Sim, então, primeiro é preciso ter uma comunicação assertiva, né? Uma comunicação, isso quer dizer, se colocar no lugar do outro, que não é fácil assim, né? Principalmente depois de um tempo de relacionamento, principalmente casais que estão casados já a partir dos 2 anos, assim, já começa a ter um pouco de crise, e se não se colocar no lugar do outro, não ter uma boa comunicação, uma boa empatia, vai atrapalhar muito o relacionamento, vai atrapalhar a convivência entre o casal. Então, essa é uma dica muito importante, mas também tem outras questões, né, envolvidas aí no relacionamento, que é a parceria, o respeito mútuo, que também é não deixar o sexo cair na rotina. Um dos pilares que eu também falo muito, né, do relacionamento satisfatório é a sexualidade. E quando principalmente as mulheres que me procuram muito para orientação, elas vêm com essa dúvida, né? E aí, agora, o que eu faço? Meu relacionamento está indo por água abaixo, minha libido está baixa, meu marido, meu namorado, enfim, né? Não me procura mais. O que eu faço? É porque o relacionamento, a sexualidade já caiu na rotina, então é muito mais complicado para resolver a situação. Então, para um relacionamento dar certo, durar e chegar num patamar assim de dizer, nossa, o meu relacionamento realmente é feliz, eu sou feliz nesse relacionamento, precisa cuidar muito isso, né? Empatia, comunicação, sexualidade, respeito, se colocar no lugar do outro sempre. Na verdade, ele é um conjunto de fatores, né, que se um tiver, digamos assim, desequilibrado, já pode desequilibrar toda a relação, né? Com certeza. Mas alguns são muito mais prejudiciais, né? Principalmente a comunicação e a sexualidade. O sexo entre o bem casal. importante, a comunicação, realmente. porque a comunicação ela é tudo, né? É tudo para você conseguir conversar com o teu parceiro, com tua parceira, ou por que aquilo não está dando certo. Aí você consegue se comunicar, você resolve muita coisa. E é o que a gente vê também, né, bastante, Eliane, essa falta de diálogo atualmente, né? Muitos casais têm, claro, mas muitos casais não têm, né? Agora uma outra pergunta aqui que também é bem interessante, como que tanto os homens quanto as mulheres, eles podem identificar quando um relacionamento está indo mal? Por exemplo, nossa, esse relacionamento não tá legal. Como identificar isso? É uma pergunta bem importante mesmo. Como identificar, então? Quando você começa a ter dificuldade de elogiar a parceira ou parceiro, né? Você não sente mais aquele desejo de elogiar a pessoa, é porque o teu relacionamento já está esfriando. Caindo. Já está caindo. Porque quando você tem vontade de elogiar, você vê coisas, você vê qualidades na pessoa e elogia, ainda é a fase da parte boa do relacionamento, tá? Então elogiar o parceiro. E a outra característica, assim, um fator, assim, bem marcante no relacionamento que não tá legal, é quando um não procura mais o outro, né, para passeio, não só para sexo também, mas para passeios, para trocar, por exemplo, ideias, objetivos. Aí você já começa a ficar com aquela pulguinha atrás da orelha, né, e ficar prestando atenção, já começar a conversar, tentar resolver a situação antes que piore, porque assim, por que eu falo muito isso? O relacionamento amoroso que pode piorar bastante.
depois a questão toda, depois cria uma crise tão grande entre o casal, que você não sabe o que realmente causou aquela crise, né? Qual é realmente o problema, qual é a causa? E quando você começa a resolver uma por uma, aí não acumula problema, né? Então, enfim, é isso. Realmente fica ali uma questão de coisas mal resolvidas e aí vai gerando aquele bolo e realmente, como você disse, né, Eliana, não se sabe mais de onde surgiu o problema. Agora, uma outra questão também, assim, é quando alguém, por exemplo, está solteiro ou solteira, está pensando em se relacionar. Mas a pessoa, digamos, ela tem algumas opções e ela não sabe bem como escolher essa pessoa. Quais são os principais, assim, critérios que a pessoa ela tem que observar na hora de escolher alguém para se relacionar? Principalmente o interesse em comum, né? A gente pensa assim, me apaixonei, tá tudo ok, vamos fazer vista grossa, isso não vai ter problema mais tarde. Mas se não tiver interesses em comum, por exemplo, assim, eu volto na comunicação, tá? No diálogo. No início do relacionamento é muito importante. Se você está afim mesmo de manter aquele relacionamento, é preciso falar sobre: você quer ter filhos? Você não quer ter filhos? Quantos filhos você vai querer ter comigo? Vamos viajar, não vamos viajar? Sabe, são questões muito simples. Mas que fazem muita diferença. Que depois vai fazer muita diferença. Aí, se o casal, se o início do relacionamento não tiver essa abordagem, né, de interesses, não tiver essa conversa, depois, com o tempo, logicamente, vai trazer problemas, né? Porque aí vai dizer, mas você não falou sobre isso. Queria ir viajar e o outro não gosta de viajar. Um quer ter filho e o outro não. Por exemplo, eu estou com interesse em fazer uma especialização fora, né? Fora, num outro estado, numa outra cidade, porque hoje em dia é mais fácil a gente fazer isso, né? E viajar e ficar um tempo fora. E não falou no início do relacionamento isso. Vai magoar a pessoa. Vai magoar depois. Magoa de certa forma. Eu falo isso porque eu convivo com relacionamentos assim, com pessoas que vêm com esses problemas, né? Então é bem importante conhecer a pessoa e ver se ela tem algo em comum contigo. Isso, né? Não importa só a aparência física, né? Aquela atração inicial, assim, conheceu, bateu a química, o amor, a paixão, vamos lá. Não é só isso. Claro que é isso também, isso é importante, faz parte e deve ser. Mas conversar, se tem interesse em comum, se não tem o que... E se não tem interesse em comum, vamos fazer o quê? Quais são os meus interesses, os teus, as limitações, né? Se o outro vai suportar aquela limitação isso, também. As limitações de cada um, quer ter filho, não quer ter filho, né? E tem vários tipos de relacionamentos hoje em dia, né? Relacionamentos de pessoas já recasadas, né? Que se separaram, que já têm filhos, não vão mais querer ter filhos, e por aí afora. Então, é importante saber do interesse de cada um. É aquela frase, né, Eliane, se aquela pessoa vai encaixar contigo, né? Isso se aí. vai dar certo, se ele vai respeitar as tuas limitações ou ela as dele, né? Isso. Uma outra questão também é em relação a quem já está agora dentro de um relacionamento, né? Quando acontece, assim, o desgaste, quais são, o que tu avalia, né? Tu trabalha com essas questões, quais são os principais motivos que as pessoas vêm conversar contigo e citam em relação ao desgaste dentro do relacionamento? Por que acaba desgastando, assim, na maioria dos casos? Os principais, né? Porque são N motivos, Sim. né? O principal motivo é o sexo. Desgastou, não tem mais libido. Por que diminuiu minha libido? Por que eu não tenho mais desejo pelo meu parceiro? Por que meu parceiro não me procura mais? Eu já fiz de um tudo, já tentei várias coisas, já saí da rotina e continua. Continua ele não me procurando ou ela não tendo desejo mais por ele. Isso falando de um relacionamento hétero, né? Mas homo também se encaixa nisso. Principalmente quando daí não tem mais desejo, esse é o principal motivo, né? Mas existem as crises de evolução da família, do casal, que é considerado normal. As crises são consideradas normais. É um ciclo da família, é um ciclo de vida do casal. Por exemplo, assim, o casal casa, aí é a lua de mel,
né? Um tempo sozinho, só o casal. Depois entra um terceiro, que é o filho. O primeiro filho é o terceiro que entra no relacionamento casal. É uma mudança, é um novo ciclo. Aí já ocorre uma crise. São normais as fases. Exatamente, aí já começa uma crise. Aí vem outras crises também, né? Outras mudanças, outras crises. Toda mudança gera uma crise que pode gerar um problema, um desgaste, tá? Que é essa pergunta, né, sobre o desgaste. E aí depois vem uma outra, aí o filho cresce, aí vai para a escola, é uma outra mudança. Todas essas fases ocorrem conflitos, ocorrem dificuldades, e se o casal não conseguir passar por isso de uma forma ajustada, sabe? Conseguir se organizar, assim, digamos, para aquela fase, né? E, então o casal acaba, o relacionamento começa a desgastar, e bastante. Aí vem o problema do sexo, aí a questão do sexo compromete muito, porque um não procura mais o outro, um não quer mais saber de sexo. A mulher, principalmente, perde a libido. A mulher perde libido, olha, gente, perde facilmente, né? Então, por uma mágoa, por uma crise, por outra coisa. E a mulher geralmente é mais sensível também para tudo. Para tudo, né? É muito emocional. E o homem é um pouco mais racional. A gente precisa equilibrar as coisas, né? A outra questão também que desgasta o relacionamento é quando o casal não consegue dividir as tarefas. Principalmente no primeiro ciclo ali da mudança, que é a entrada do terceiro, do filho. Quando a mulher, a gente fala assim que o homem não ajuda, mas a mulher também não ajuda o homem a ajudar, tá? Porque tem mães que têm receio de deixar o pai dar banho no filho, né? Aquela questão mais assim do cuidado materno. Então, o olhar da mãe se volta muito para o filho, para as questões do cuidado com o filho. E o pai também fica um pouco de lado, se sentindo... E acostuma naquela situação de, tu faz a tua parte que eu faço a minha. Isso, Então, esses são alguns motivos que desgasta bastante o relacionamento. São os principais motivos, né? E o que assim, algumas dicas básicas? Claro, temos a comunicação. A comunicação também resolve nesse sentido, né? De conversar com o parceiro para não desgastar, para se ajudar nessas fases, Isso, né? sentar. A prioridade nesse momento, a gente sabe que o casal está passando por uma situação de tarefa, rotina maçante, mas a prioridade nesse momento é encontrar um tempinho para conversarem sobre isso. De pelo menos meia hora, uma hora, para falar só sobre isso. O que eu preciso para melhorar o relacionamento? O que você precisa para melhorar o relacionamento? Os dois lados. Os dois lados. É essa comunicação assertiva que eu falo e efetiva, de parar, focar nesse problema, nessa que não seria um problema, né? Mas nesta crise e ajustar isso. E levar isso muito em consideração, essa conversa no dia a dia, e se encaixar nas melhorias. Isso ajuda bastante. E os dois lados quererem também essa mudança, essa conversa, não só a mulher ou não só o homem, né? Sim. Realmente é uma dica muito importante. Sabe por que é importante também para a pessoa, não só como casal, mas como indivíduo, só a pessoa? É importante porque tu vai aprendendo mais sobre a vida, sobre as questões da vida, e vai amadurecendo cada vez mais. Então, entender esses ajustes, conversar, entender que isso é normal, faz parte da vida, e resolver essas questões, tu resolve fora as outras questões também, porque quando tu aprende dentro de casa, no relacionamento, tu aprende para a vida inteira, tu aprende para trabalhar em equipe, tu aprende para ajudar os filhos não só ali dentro da família, mas como um todo, sim, né? Uhum. A família move o mundo, né? A família ela é capaz de curar, é capaz de adoecer uma pessoa, né? Então a família realmente ela pode ajudar, como também ela pode desestruturar toda uma pessoa. Olha só, dica preciosa, muito importante, sim, realmente. Isso é muito importante. Muito importante. Agora, falando de outro assunto também, tem várias diferenças aí dentro dos relacionamentos amorosos. As fases, como você comentava antes. Temos o gostar, todos nós conhecemos, o amor e também tem a paixão. Eu gostaria que tu ajudasse a gente a entender um pouquinho de cada um deles, porque embora eles são bem conhecidos, às vezes algumas pessoas não conseguem diferenciar cada um deles, né? Sim. Gostar é bem fácil de entender, mais fácil de entender, né? Porque o gostar é assim, eu gosto, é como se tu gostar de algum objeto, né? Eu gosto de uma cadeira, eu gosto de estar num lugar, eu gosto, é só um gostar, né? Tu gosta daquilo, mas tu consegue se desvincular facilmente, né? Agora, quando é
amor e paixão é completamente diferente, porque você se apega mais. Eu vou explicar primeiro a paixão, porque a paixão sempre ocorre antes do amor. Tu pode ter paixão, se apaixonar pela pessoa, ser correspondido ou não. Tu pode se apaixonar pela pessoa e manter depois um amor, um relacionamento. Pode evoluir. E se desapaixonar e evoluir para o amor. Mas a paixão, ela é sempre antes do amor e ela é o termômetro que mede o que vai acontecer depois, né? Por exemplo, assim, se durante a paixão você focou na pessoa, respeitou mais a pessoa, não traiu, não controlou tanto aquela pessoa, soube equilibrar essa paixão, porque a paixão normalmente ela é mais avassaladora, a endorfina, ela percorre as veias da pessoa, o corpo. Então, é uma química mesmo que acontece no cérebro, no coração e assim por diante. Então, a paixão, ela é assim, é nesse nível, ela dura pouco. Alguns pesquisadores dizem que a paixão dura até 3 anos. Mas eu já, até hoje, eu não vi ninguém com paixão durando até 3 anos, sempre menos. Tá? Dura geralmente menos. 6 meses, eu acho que eles colocam talvez o máximo 3 anos. O máximo 3 anos. É que a paixão começa a diminuir ali pelos 2 anos de relacionamento. Justamente por causa das crises, né? Que daí a paixão, ela pode culminar num relacionamento ou não. Se não culminar num relacionamento, a pessoa vai se desapaixonar, vai viver outra coisa, vai ter outras perspectivas, né? Agora, o amor é o seguinte, daí passou da paixão para o amor, aí teve crises. Imagina um casal que se apaixonou, que ficou juntos, aí resolveram casar, levar adiante a vida. Aí começou crise, começou desentendimento, mas virou amor, porque houve respeito, houve aquilo tudo que eu falei, né, do conseguir resolver as situações. E o amor é o quê? É mais tranquilo, é afeto, né? Não é tanto... A paixão é mais sexo, erotização, é mais querer a pessoa, o foco é totalmente na pessoa, concentrado naquela pessoa. Agora, o amor não, o amor tu consegue resolver as situações do dia a dia, esquecer um pouquinho da pessoa, deixar de lado um pouquinho a pessoa e respeitando essa pessoa, né? Tendo parceria, mas de uma forma mais equilibrada, mais cuidadosa. Conseguindo resolver os problemas, Isso. Não focando só na pessoa. Exatamente. Então, a diferença é essa, né? Entre o amor e a paixão é que a maior diferença é que a paixão, ela é avassaladora, né? É mais foco na pessoa. E o amor não, é mais equilibrado, é mais tranquilo. Não tem aquele ciúme obsessivo pela pessoa, a paixão, né? Geralmente, o ciúme geralmente vem na paixão, né? No início. Quando dura para um ciúme obsessivo, já é uma outra coisa, já é um relacionamento tóxico, né? Já realmente. E são bem claras, né, as diferenças, né? Há pessoas que dizem, isso é tudo a mesma coisa, mas não é, né? Cada um tem a sua definição. Agora tem uma coisa também que de alguns anos pra cá está surgindo bastante, que é o poliamor, né? Já existia antes, mas agora está muito popularizada essa questão do poliamor, da relação aberta. Gostaria que tu explicasse um pouquinho para nós melhor em relação a esses tipos de relacionamento, como que eles funcionam. Sim. Existem várias configurações de relacionamento. O poliamor e relação aberta são os que as pessoas mais conversam, mais debatem sobre. Mas tem várias, né? Tem vários outros. Vamos pensar assim no poliamor primeiro, tá? Poliamor trisal. Você já ouviu falar em trisal? Trisal são 3 pessoas que casam. Hoje em dia as pessoas estão... Não existe uma lei, né, que valida o trisal, mas existe... algumas, como é que eu posso dizer assim, entendimentos, alguns acordos, algumas regras que validam o trisal entre eles. Então, vamos pensar no poliamor como um trisal. 3 pessoas como casal, como um trisal. Com regras, com acordos, né, com conexão, com administração daquele relacionamento, como se fosse um relacionamento normal entre 2 pessoas, só que eles resolveram ter mais uma Colocar pessoa. uma pessoa a mais. Exatamente, que pode morar junto na mesma casa. Aí, o que se configura também? Em vínculo social, as pessoas saem para se divertir, levam os filhos, têm filhos, daí levam para jantar, os 3, o trisal, né? Então, vínculo, conexão, vínculo amoroso, sexual e social, né? Agora, imagine, é um trisal, né? São pessoas assim que
que se complementam naquela relação. Agora, o relacionamento aberto já é um pouco diferente. Aliás, é bem diferente, Bem né? diferente. Porque assim, são duas pessoas que se relacionam e eles combinam de que eles vão se relacionar fora desta relação com outras pessoas. As duas partes. As duas partes. Ou uma parte e a outra aceita. Isso vai depender muito do casal. Combinado. Isso. Mas geralmente são as duas partes, né? Aí se relacionam fora, mas aí não criam um vínculo. Quando começam a criar vínculo e querem trazer pro relacionamento, já se configura num poliamor, tá? Então é fora, o relacionamento aberto é um relacionamento fora daquele relacionamento que eles estão tendo ali, não tem acordos, não tem regras, é bem aberta mesmo. Entendeu? Como o próprio nome já define, né? Isso, mas não se configura em traição, porque os casais, eles se combinam antes, né? Eles já sabem que isso vai rolar, que é uma filosofia deles, né? É uma combinação do casal, é um né, estilo de relacionamento deles. Isso mesmo. Bem explicado, verdade. Ficou bem claro, realmente. Agora, muitas pessoas também, Eliane, elas sofrem dentro dos relacionamentos ruins. Como a pessoa pode sair de dentro de um relacionamento ruim? Algumas dicas, claro que cada situação é diferente, né? Sim. Mas, assim, uma dica principal que você daria, assim, para a pessoa sair de um relacionamento que ela identificou, né? Como nós falamos ali no início, que o relacionamento está mal e ela quer sair. Sim. Relacionamento ruim, para sair... Não é fácil de nenhum relacionamento, né? Não é fácil, nunca é fácil você se separar, mesmo que eu vou chamar de parte, tá? Mesmo que uma parte queira sair e a outra não. A parte que quer sair, ela decide sair, ela sofre também. Os dois sofrem. E quando tem filhos, também sofrem. Os filhos sofrem mais ainda, por vários fatores, né? Que agora a gente não vai entrar, né, aprofundar. Mas, então, é muito difícil sair do relacionamento ruim, mas o que é importante? Sempre procurar conversar e sempre manter, quando sai do relacionamento, manter a convivência como pais, lembrar que estão se separando, precisa se afastar. Relacionamento ruim não tem como ficar junto, já diz, relacionamento ruim, vão sofrer, os filhos também sofrem, então é preferível que você se liberte o outro e parta para um outro relacionamento, né? Mas assim, lembrar que você está se separando como casal, né? Mas que você permanece, se tem filhos, permanece pai e mãe, e aí manter a convivência dos filhos com o pai e com a mãe para a saúde mental da criança, né? Emocional da criança, e para a criança ter uma estrutura e se sentir segura, né? No mundo. Então, o importante de sair de um relacionamento ruim é esse, principalmente com filhos, se separar como casal e se manter como pais. Né? Ter bem definida essa linha que separa o casal. Casal é casal, pai e mãe é pai e mãe, né? Se separou como casal, mas pai e mãe permanecem junto. E precisa, sim, se separar de forma emocional, né? Se separar de forma emocional e também se separar fisicamente, né? Não conviver na mesma casa, um dormir num quarto, outro no outro, se separar de verdade. Acontece bastante, né? Algumas situações acontece isso. Se separar de verdade, porque senão tu não tem uma vida definida, né? E isso causa sofrimento para os dois. É um sofrimento muito grande. Não só para a parte, até como tu comentou, os filhos também acabam sofrendo. Isso. Agora, uma outra questão também que a gente ouve muito falar, que é em relação ao relacionamento abusivo. Tem vários tipos, mas esse é um dos que a gente ouve bastante falar. Quais são as principais características para a pessoa conseguir identificar que ela está dentro de um relacionamento abusivo? Sim. Bom, um relacionamento abusivo, a principal característica é que você nunca vai saber que está entrando. Na verdade, não é que nunca vai saber. As mulheres mais leigas, assim, né, que não passaram por isso ainda, eu estou falando assim, homem e mulher que geralmente passa por relacionamento abusivo. Homem passa, mas não com tanta frequência, a mulher passa mais. Então, a mulher que é leiga ainda não passou, tem mulheres que passam por relacionamentos abusivos repetidamente. Então, essas mulheres já é um grupo diferente que já consegue entender que o próximo relacionamento, como é que ele é, se está sendo abusivo, se não está sendo abusivo. Já consegue identificar. Agora, uma mulher que nunca passou, ela não vai identificar. Por quê? Tá? A principal característica do porquê é que o
que o homem, ele é um príncipe encantado. Olha, se liga nessa dica aí, que isso aí é muito importante, tá? Porque assim, ó, o homem, ele vem como um príncipe encantado, ele faz tudo pela mulher, ele promove os melhores momentos, as melhores carícias, de forma muito agradável. A mulher se apaixona perdidamente, ela cria uma dependência afetiva, que depois é muito difícil sair disso, porque muitos comentam assim: por que será que você se manteve nesse relacionamento sendo abusivo por muito tempo? Por que você ficou nesse relacionamento? Há um julgamento por trás. Então, precisa entender que esse julgamento, ele precisa ser... que essa mulher, quer dizer, ela está numa dependência afetiva e às vezes até financeira. Porque aí, o príncipe encantado, ele começa a mostrar que ele é manipulador, ela entrega toda a vida dela nas mãos dele, né? Isso acontece muito. Ele é manipulador, então as características, né? Começa a controlar a mulher, sente muito ciúme, afasta ela da família, afasta dos amigos, despreza a mulher. Então ele foi um príncipe encantado até certo ponto. Depois ele começa a se tornar uma pessoa maldosa com a mulher, né? Então, são essas as características, né, de um relacionamento abusivo, tóxico, abusivo. E, geralmente, a mulher diz assim: eu não apanhei, ele não me bateu, não levantou a mão, mas eu não sei o que está acontecendo, ele está me maltratando, psicologicamente daí, né? Psicologicamente, e aí vem também a agressão sexual, né? Forçando a ter sexo, forçando a muita coisa. E aí também tem a questão das finanças, ele começa a segurar, a fazer ela assinar papéis. Então, já entra mais profundamente num relacionamento tóxico. É bem controlador. Bem controlador. Então, é preciso ter muito cuidado. Eu já atendi vários casos assim, né? Inclusive, eu pedi afastamento, mas eu trabalhei muito como mediadora de casais, né, de relacionamentos abusivos, atendimento com mulheres que sofrem agressões. Então, esse assunto, assim, olha, ele está muito em alta na nossa sociedade, né? Principalmente com a pandemia, que aí os casais começaram a brigar mais, né? A não conseguir gerir os conflitos, não com poucas habilidades sociais, que principalmente é o diálogo, a comunicação. E é preciso ter bastante cuidado com esses relacionamentos, ajudar essas pessoas, porque o abusador também, em algum momento, ele foi abusado de alguma forma. Algumas questões dele, a gente precisa olhar com muito cuidado também, né? Não só julgar o abusador, não só apontar o abusador, mas também olhar, entender e encaminhar essas pessoas para ajuda, né? Exatamente, e como é importante também, Eliane, tu comentar essa questão, até para talvez alguém que esteja assistindo tem dúvida, será que eu estou dentro de um relacionamento abusivo, e a pessoa pegar essas características, identificar e procurar ajuda, como tu disse, isso né? Mesmo, lembrar, chantagem emocional, primeiro é o príncipe encantado, depois começa a manipular, a mulher não entende, a mulher se torna apaixonada perdidamente por ele, e não consegue sair desse relacionamento, né? Controle, ele trai também, ele é infiel, coloca a culpa nela, diminui a autoestima dela, despreza ela e assim por diante. Todas essas questões aí, cuida que tem muito de tóxico nisso. Realmente, é importante ficar muito atenta a isso, realmente. Agora, falando de uma outra questão aqui que eu deixei por último, mas não menos importante, porque o nosso assunto está muito bom, né? O tempo vai passando e tem muito assunto dentro desse assunto. Mas, falando aqui agora sobre a importância que tem também dos relacionamentos amorosos, assim, para o ser humano como um todo, né? A gente acompanha, toda a sociedade se relaciona de alguma forma. Então, eu gostaria que tu destacasse qual que é a importância de nós mantermos relacionamentos amorosos para a nossa vida. O relacionamento amoroso satisfatório equilibra a nossa vida, né? É um bem-estar físico, emocional, psicológico. Então, a importância do relacionamento amoroso satisfatório é principalmente para o bem-estar da pessoa. Uma pessoa que está bem no relacionamento amoroso, ela se motiva mais,
ela se ajuda mais, né? Ela se cuida mais, autocuidados, ela se arruma mais. Mas olha, o que eu posso dizer para você é que a gente acaba colocando, né, tudo isso nas mãos do outro, né? O autocuidado. Ah, se eu tô de bem com o meu relacionamento amoroso, eu vou me cuidar. Senão eu não vou me cuidar, né? Então se desleixa, se desmotiva. O que é importante nisso tudo é você se sentir bem, independente se está num relacionamento ou não, né? Isso que importa, né? Principalmente para as mulheres, né? Que ficam aí se queixando, tô feia, acordei horrível, não sei o quê. Olhar para isso, né? Começar a olhar para isso, parar de se queixar um pouquinho da vida, se motivar mais, se amar mais, ter autoconfiança, um pouco mais de ousadia também como mulher, seguir em frente, porque consegue, tá? Consegue resolver os conflitos, consegue resolver a própria vida e consegue também ter um relacionamento bom, um relacionamento confortável e, enfim, tudo que faz parte do bem para a vida. Olha só, fica aí dicas de ouro aqui no Bom Dia Entrevista, né? Você não pode perder, compartilhe esse Bom Dia Entrevista porque tem muita informação de qualidade aqui, né? Nós trouxemos aqui a Eliane, que é especialista nesse assunto, né? Então, realmente é muito importante. Eliane, eu quero que você deixe também aí os teus contatos, porque para quem tiver alguma outra dúvida, nós falamos vários temas, mas esse assunto, como eu comentei antes, ele é muito amplo. Então, gostaria, assim, que tu deixasse como as pessoas podem te encontrar, te procurar para tirar algumas dúvidas ou até mesmo fazer uma avaliação, uma consulta para serem ajudadas. Eu faço mentoria com mulheres, né? Para sexualidade, autoestima, autoconfiança. Vocês podem encontrar bastante conteúdo meu no meu Instagram, @elianeduarte.mip, MIP, tá? Tem bastante conteúdo lá, você pode encontrar, e também o meu telefone na bio tem os meus contatos, para entrar em contato direto comigo, tirar dúvidas, marcar mentoria, marcar diagnóstico, o que você achar melhor em relação à sexualidade e relacionamento amoroso. Realmente fica aí, né, a dica da Eliane com todos esses contatos, aí entre em contato com ela, tire suas dúvidas, vale a pena, eu aprendi um monte aqui conversando com ela. Bom, então, Eliane, já chegando aqui ao fim, né, da nossa entrevista, mais uma vez agradeço a sua presença aqui, a sua disponibilidade, seu tempo em estar conversando conosco essas questões aí tão importantes que fazem a gente refletir e aprender muito mais sobre relacionamentos amorosos. O nosso muito obrigada. Bom, eu estou sempre disponível, né, à disposição de vocês aqui para tirar as dúvidas também, trazer informação. Eu que agradeço de novo e agradeço a vocês que estão aí assistindo. Bom, e a você, né, que acompanhou nossa entrevista até aqui, nosso muito obrigada. Nós lembramos que se você quiser rever esta entrevista, você pode acessar todas as nossas plataformas digitais. Um abraço e até a próxima conversa.